A gente tem visto um crescimento de conflitos globalmente e a gente vai passar por detalhes disso ao longo do programa de hoje, com destaque uma nova tensão da geopolítica global fermenta no sul da Ásia. Índia e Paquistão, duas potências nucleares, agora à beira de um conflito. Já com tiros sendo trocados entre as duas partes e mesmo a ameaça vindo de um ministro do Paquistão de disparo de armas nucleares. Como a Índia responderia, o que está em jogo? Passaremos pelos detalhes e pelo porquê isso acontece agora. Falamos ainda seguindo adiante de Trump e as universidades. Vocês acompanharam aqui nesse programa, quando a gente cobriu anteriormente, a forma como Donald Trump estava lidando com a Universidade de Harvard, a mais antiga e prestigiosa dos Estados Unidos, quiçá a mais prestigiosa do mundo, com um corte de mais de 2 bilhões de dólares em financiamento, que, claro, condições para a universidade para que o financiamento voltasse foram ditas inaceitáveis. Agora isso se expande com uma coalizão de 10 universidades, líderes de 10 universidades, tomando medidas contra Trump em coalizão. A gente vai cobrir isso e falar mais a respeito do que isso significa, tanto para o presidente americano quanto para a educação nos Estados Unidos. Fica já novamente o convite para deixar curtida. A gente tem um excelente programa hoje. A gente começa com as nossas manchetes do Brasil e do mundo, depois para as coberturas especiais agora mencionadas. E a gente pode começar pelo seguinte, um apagão na Península Ibérica. Quando a gente fala de Portugal e de Espanha, bem, lá houve hoje então um apagão. A gente tem as seguintes informações. A companhia Rede Elétrica e E-Redes, que administram a região ali da Península Ibérica, então Portugal e Espanha, informaram que o problema teve origem no sistema elétrico europeu, forçando cortes para estabilizar a rede. Esse blackout interrompeu os serviços aí, semáforo, metrô, rede de telefonia móvel. Não há um número oficial de pessoas afetadas até o momento, mas isso é considerado raro, até pela infraestrutura energética ali na Península Ibérica. No Vaticano, uma imagem que tem rodado o mundo ao longo do final de semana e que eu também acompanhei com grande interesse antes da gente voltar às transmissões agora na segunda-feira. Milhares de pessoas e líderes de diversos países se reuniram no enterro do Papa. Essa imagem que vocês veem ao meu lado girou o mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu novamente com Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, depois, claro, da reunião, que não correu suavemente, vamos colocar em palavras brandas, na Sala Oval, na Casa Branca, anteriormente. Trump pediu que a Rússia interrompa seus ataques à Ucrânia. Na sequência, sugeriu que Zelensky estaria disposto a ceder a Crimeia em troca de um acordo de paz. Ele também disse que estava muito decepcionado com os ataques russos à Ucrânia durante as negociações e ele disse querer que Vladimir Putin, o presidente russo, então, pare de atirar e assine um acordo. Ele disse acreditar que há bases para isso. Questionado se confia em Putin, ele disse que avisará em 2 semanas, então, se confia no líder russo. Na sequência, a gente tem o seguinte, o governante russo anunciou um cessar-fogo de 72 horas na Ucrânia em 8 a 10 de maio. Fez o anúncio de forma unilateral. Vladimir Putin convidou a Ucrânia a se desejar ser parte desse cessar-fogo. Será o aniversário de 80 anos da vitória dos aliados sobre a Alemanha nazista. Essa é a grande guerra patriótica, como chamam na Rússia. Claro, na época, tanto a Ucrânia quanto a Rússia eram parte da União Soviética e venceram a guerra contra os nazistas. Essa é a segunda trégua declarada recentemente, depois da tentativa de um cessar-fogo na Páscoa. Moscou promete resposta adequada se a Ucrânia violar a trégua. O Kremlin, a sede do governo russo, reafirmou a disposição para negociações de paz sem pré-condições. Também há uma confirmação, anteriormente era alegado, tanto por fontes independentes quanto pela Ucrânia, agora tem a seguinte confirmação: o governante russo, então Putin, também agradeceu à Coreia do Norte pelo envio de tropas para lutar ao lado das forças russas contra a Ucrânia, prometendo nunca esquecer o sacrifício dos soldados norte-coreanos. A Coreia do Norte também confirmou oficialmente o envio de tropas. Pela primeira vez, essas tropas foram principalmente alocadas anteriormente para a retomada russa da região de Kursk. Em uma situação atípica no conflito, a Ucrânia, que foi invadida em 2022, também havia ocupado, em 2024, partes do território russo na província de Kursk. Tropas da Coreia do Norte, então, lutaram ali sob um acordo com a Rússia para a retomada desse território. O acordo foi feito com base, então, nesse Tratado de Defesa de 2024, que previa assistência militar em caso de ataque. Se a gente fala, então, da Coreia do Norte, vamos lá para o leste da Ásia, onde a gente tem um caso curioso acontecendo no Mar do Sul da China. 6 filipinos desembarcaram no Sandy Cay Reef, no disputado Mar do Sul da China. Claro, o Mar do Sul da China, como o nome indica, fica ali
na posição meridional, fica ao sul da China. Mas, apesar desse nome, ele não é, segundo um julgamento internacional em Haia, de fato território chinês. Ali há zonas econômicas exclusivas de uma série de países e desde mesmo antes do regime chinês, a China reivindica o Mar do Sul da China como território próprio. Fez uma infame Nine Dash Lines, a linha de 9 traços, como é dita internacionalmente, reivindicando então esse corpo d'água para si próprio. E por motivos estratégicos, lá circula uma grande parte do comércio global. Além disso, também é uma posição de defesa-chave com recifes e ilhas que a China tem militarizado. Agora acontece o seguinte, 6 filipinos desembarcaram ali nesse recife, onde também surgiram imagens dias antes de oficiais chineses exibindo bandeiras da China. A gente está vendo então as imagens dos chineses, temos também dos oficiais das Filipinas. Primeiro os chineses desembarcaram ali, depois os filipinos e tropas dos dois países tiraram fotos então com as bandeiras. A China, como a gente disse, reivindica quase toda a área do Mar do Sul da China como território próprio. É nesse contexto que é pertinente a gente passar pela seguinte estatística. O gasto militar global atingiu 2,72 trilhões de dólares em 2024, que é um aumento de 9,4% em relação a 2023. Um aumento de 9,4%. É um recorde e o maior desde o final da Guerra Fria. A Europa e o Oriente Médio estão puxando essa alta de preços, impulsionados também pelas tensões geopolíticas, claro, as tensões em Gaza e no leste da Europa com o conflito na Ucrânia. A Rússia, por exemplo, gastou 149 bilhões de dólares, que é equivalente a 7,1% do PIB. Estimativas variam, algumas colocam cerca de 6%, mas uma fatia muito acima do normal. De fato, ao que nos consta, a maior do mundo em termos de percentual do PIB gasto com defesa, exceto pela Ucrânia, 34% do PIB. Israel gastou 46,5 bilhões, o Hamas teria destinado cerca de 39 bilhões. É quase 1 trilhão para os Estados Unidos, em termos absolutos, fica em 5,7%, que é mais de 1/3 de tudo gasto no mundo. É uma situação que a gente abordará mais adiante no programa de hoje, também conforme as tensões no sul da Ásia, mas uma tendência alarmante. A gente até comentava em outros programas como a Universidade de Uppsala, na Suécia, falava como esse é o momento mais conflituoso do mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial, e os dados corroboram isso, o maior gasto militar, então, desde o final da Guerra Fria. Nesse contexto, vale a pena a gente falar também de eleições canadenses, uma coisa que tem sido intimamente ligada também à defesa do país, um membro da OTAN. Bom, a gente cobriu anteriormente quando Mark Carney se tornou o primeiro-ministro, Justin Trudeau renunciava, saía do cargo, entrava um outro liberal do mesmo partido que Trudeau para terminar o mandato. Agora houve de fato as eleições gerais e deve sair daí o novo primeiro-ministro, ou confirmando-se Mark Carney, ou com um candidato conservador, provavelmente o Pierre Poilievre, tomando a dianteira. Vamos à apuração. A mídia local relata que o pleito vai ser marcado pelo impacto da guerra comercial e das falas sobre anexação feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Essa crise até provocou uma onda que mudou o cenário eleitoral ali no Canadá. Anteriormente, no início de 2025, antes de Trump tomar posse, as pesquisas indicavam que a oposição, os conservadores, tinham 45% das intenções de voto e os liberais, o partido de Justin Trudeau, o que está agora no governo, só tinham 20%. Isso reverteu completamente com o cenário da guerra comercial, com a principal questão da eleição se tornando quem consegue melhor navegar esse cenário com Donald Trump. Então a coisa reverteu. Se antes a gente tinha 45% para os conservadores em intenções de voto e 20% para os liberais, agora são 43% para os liberais, os conservadores em 39%. Uma coisa que parecia se desenhar como uma lavada conservadora no Canadá, mudou de figura então desde a posse de Trump, e os liberais não só conseguiram igualar, mas passaram nas pesquisas os conservadores. Trump se manifestou nas redes sociais, nós devemos ter aqui então a publicação de Donald Trump, e falou repetidamente sobre tornar-se o Canadá o 51º estado dos Estados Unidos, voltou com conversa de anexação e disse que os canadenses só teriam a ganhar se aceitassem a proposta de Donald Trump, que seria uma linda massa continental com uma fronteira falsa que jamais deveria ter sido feita. Reiterou as suas falas anteriores a respeito do Canadá. Indo para o Oriente Médio, isso é história grande. Aqui a gente passa constantemente por essas notícias e o propósito é que as coisas que a gente não consegue abordar com profundidade
seja por restrição de tempo, de pesquisa, no resto do programa, não passem batidas. Mas essa é uma história com uma dimensão maior, importante a gente prestar atenção nela. Uma explosão seguida de incêndio no porto de Shahid Raja'i, no sul do Irã, matou pelo menos 46 pessoas e feriu mais de 1.200 no dia 26 de abril. Então, finalzinho da semana passada. Isso foi provavelmente causado por produtos químicos como perclorato de amônio usado em combustíveis de foguetes. Agora, o ponto interessante, e claro, o que gera muita especulação em volta do incidente, é que isso aconteceu enquanto Irã e Estados Unidos negociavam. Irã e Estados Unidos negociavam sobre o programa nuclear do país, o programa de mísseis também do Irã. O governo iraniano decretou um luto nacional e Israel negou qualquer envolvimento, o que, claro, houve muita especulação nesse ínterim sobre se isso poderia ser alguma coisa causada de alguma forma intencional ou um ataque ao Irã. Até o momento a gente não tem clareza a respeito disso. Israel nega envolvimento e há investigações. Isso foi comparado a um desastre anterior em Beirute. Vocês vão lembrar que anteriormente houve uma explosão também em Beirute, no Líbano. Uma situação muito parecida e atualmente as atividades no porto estão suspensas. Se a gente fala do Irã, o Irã tornou-se membro do BRICS, grupo que originalmente reunia Brasil, Rússia, Índia e China, depois houve a entrada da África do Sul, agora Egito, Etiópia e Irã, um patrocinador estatal de terrorismo segundo os Estados Unidos, agregam-se ao bloco, entre outras nações que participam em categorias não de membro pleno. Começa hoje, então, a reunião de membros do BRICS, de ministros das relações exteriores do BRICS, aqui no Brasil. Em pauta, a reforma do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil, Índia e África do Sul defendem assentos permanentes para mais pessoas. Os assentos permanentes ficam com os Estados Unidos, França, Inglaterra, era a União Soviética. Agora, a Rússia, anteriormente também a República da China, que era Taiwan, depois da Guerra Civil. Isso acabou ficando na década de 70 com a República Popular da China, a China comunista. Esses 5 membros têm poder de veto, significa que podem vetar no Conselho de Segurança da ONU quaisquer votos que estejam rodando, sozinhos conseguem barrar resoluções. E isso dá um poder geopolítico imenso. Para ter noção do tamanho do poder que isso dá, o presidente Franklin Roosevelt, dos Estados Unidos, que liderou o país durante a Segunda Guerra Mundial, falava frequentemente sobre um conselho de segurança. Ele não chegou a ficar vivo para ver a formação da ONU, morreu de câncer em abril de 45, mas ele falava sobre um conselho. Ele não falava da França, né? Mas com os Estados Unidos, União Soviética, China e Reino Unido como os 4 policiais. E esse é o peso, o conceito que também, de alguma forma, acaba aparecendo no Conselho de Segurança da ONU. Então, a discussão sobre mais assentos é constante e vai ser pauta dessa reunião aqui no Brasil. A tensão, claro, aumentou desde 2023, com guerra, etc., e com a expansão dos BRICS, que diluiu o peso dos membros antigos. O governo Lula tenta retomar apoio explícito às aspirações brasileiras, mas a resistência dos novos integrantes dificulta um consenso. A gente fala de um assento para a União Africana, e isso também deve ser uma questão a ser vista à tona. É uma chance ainda remota, segundo a maioria dos analistas, mas é a pauta de longa data. O presidente francês Emmanuel Macron também era um proponente de mais assentos para a segurança, para o Conselho Permanente, assentos permanentes para o Conselho de Segurança da ONU. Índia, Brasil e Japão são alguns dos que já foram cogitados no passado e também um assento para a União Africana. Finalizando o nosso giro de hoje, uma boa notícia: 2 jornalistas do Epoch Times, e essa é boa mesmo, eu comecei de bom humor e aqui a gente pode encerrar o giro com um sorriso no rosto. Importantíssimo, uma delas é a Eva Fu, que é até uma conhecida minha da redação do Epoch Times nos Estados Unidos. 2 jornalistas do Epoch Times foram premiados no Wilbur Award 2025 por reportagens sobre perseguição religiosa e direitos humanos. A Eva Fu recebeu o prêmio principal por expor a extração forçada de órgãos na China. E Dan Berger foi reconhecido por cobrir o apoio de judeus americanos a Israel. Essa história da Eva, importantíssima. O Epoch Times foi o primeiro jornal a dar atenção à história da extração forçada de órgãos na China. Lá atrás, em 2004 a 2006, a gente começou essa investigação e conseguimos testemunhos de médicos que tinham participado, a esposa de um médico que tinha participado na extração de córneas. Depois mesmo aquela investigação que foi até premiada, ou melhor dizendo, os autores foram indicados ao Prêmio Nobel da Paz em 2017, veio a validar isso de forma inconteste, novamente validado pelo Tribunal Independente de Londres em 2019. E na tela a gente tem o editor sênior Jan Jekielek, um amigo da edição brasileira do Epoch Times também, à esquerda, e os repórteres Eva Fu, à segunda esquerda, e Dan Berger, à direita.
Eu até vejo aqui no retorno a imagem, me coloca um sorriso no rosto, muito bacana esse acontecimento, e parabéns ao Epoch Times, parabéns aos colegas. É uma honra para mim e também para o pessoal da edição brasileira poder fazer parte dessa organização. O Jan Jekielek, então, editor, comemorou os prêmios, afirmando que a persistência em denunciar crimes contra a humanidade está trazendo resultados concretos para o mundo. E puxa, que nota bacana para a gente encerrar o nosso giro de notícias, que coisa maravilhosa que isso aconteceu. Parabéns, Jan, parabéns, Dan, parabéns para Eva, um prêmio importantíssimo que enriquece o nosso jornalismo. Parabéns, então, para os colegas.